Olá, internauta, seja bem-vindo a mais o Esporte.com. Hoje vamos falar da rodada 23 do Campeonato Brasileiro, onde o Atlético conseguiu uma boa vitória para cima do Palmeiras e o Cruzeiro caiu lá em Recife para o esporte. Comigo aqui no estúdio, Thiago Prata, repórter de esportes do Jornal Tempo, e Murilo Rocha, jornalista do Jornal Tempo também. Vamos de cara já apresentando rodadas e tabelas do Campeonato Brasileiro, por favor? Tá aí a rodada 23, os resultados. O Botafogo bateu o Náutico por 3-1. Santos e São Paulo fizeram um jogo fraco lá em Santos e ficou no 0-0. O Inter caiu para o Fluminense, líder do campeonato, 1-0. E o Vasco tomou uma paulada lá para o Bahia por 4-0. Atlético Goianiense e Portuguesa, 1-1. Atlético Mineiro e Palmeiras, 3-0. E o Sport perdeu para o Cruzeiro, ganhou do Cruzeiro, né, por 2-1. Agora os jogos de sábado, vamos retomar lá. Ponte Preta 2, Figueirense 2, Curitiba 3, Flamengo 0. E o Corinthians deu mais uma nova emoção para o campeonato, vencendo o Grêmio por 3-1. Agora a classificação do campeonato tem o Atlético como líder com 50 pontos. O Fluminense, né, desculpa. O Fluminense com 50 pontos é o líder do campeonato. O Atlético é o segundo com 48. O Grêmio na terceira posição com 44. Fechando no G4 está o Vasco com 39. Na cola tem Botafogo, São Paulo, Internacional e Cruzeiro. Cruzeiro com 34 pontos, né? Virando a página, na zona de rebaixamento está o Sport Recife com 22 pontos, seguido de Palmeiras e Figueirense, 29 e 19 pontos. E o Atlético Goianiense é o lanterna com 17 pontos. Vamos começar falando do Atlético. Thiago, por favor, comece falando do Atlético. O Atlético conseguiu uma ótima vitória ontem, venceu por 3-0 o time do Palmeiras, mas o primeiro tempo não foi tão bom, né? O primeiro tempo foi um jogo mais truncado, né? O Atlético teve dificuldade para criar jogadas, para penetrar na área do Palmeiras, que também não teve uma grande apresentação no primeiro tempo. No segundo, não. Segundo, o Cuca já no intervalo já promoveu as mudanças. O Atlético conseguiu chegar ao gol numa bola parada do Leonardo Silva, lembrando até um pouco como é que foi o jogo contra o Curitiba. O Atlético teve dificuldades no primeiro tempo e numa bola parada conseguiu vencer o jogo. Na ocasião o gol foi do Hever. Só que dessa vez o Palmeiras foi para cima, se abriu e possibilitou o Atlético nos contra-ataques matar o jogo. Murilo, você achou que em algum momento o Atlético podia ter tropeçado ontem? Sem dúvida, Leandro. Primeiro eu acho que o placar final 3-0 não retratou o que foi o jogo. Como o Thiago bem disse, foi um jogo muito duro. Eu acho que o time no primeiro tempo, a dificuldade faltou o centroavante. Ficou perdido o Ronaldinho alternando com o Guilherme na frente e o time não conseguiu chegar de forma efetiva. No segundo tempo, com as substituições, o time faz 1-0, mas assume um risco muito grande, como assumiu contra a Ponte Preta e tomou um empate contra a Ponte. Ontem, por sorte, e pela uma noite inspirada do Vitor, que defendeu muito, o Atlético não tomou esse empate e já nos 7 minutos finais conseguiu 2 gols do Bernard, que está vivendo um bom momento. Lembrando que o Bernard conseguiu um efeito suspensivo em cima da hora, né? No sábado ele conseguiu ter condições de jogo, já que ele estava suspenso devido àquele problema que ele teve com o Leandro Guerreiro no Clássico, o volante do Cruzeiro, né? Mas, Thiago, a gente vendo o campeonato, nesse panorama em que a gente tem alguns campeonatos dentro de um mesmo campeonato, né? A gente vê o Atlético, Fluminense e Grêmio brigando pelo título brasileiro, o Vasco, Botafogo, São Paulo, Inter e Cruzeiro disputando uma vaga na Libertadores, né? E lá embaixo, Sport, Palmeiras, Figueirense, Atlético Goianiense, quase na zona do rebaixamento, né? Você vê essa polarização também, no caso do Atlético, com o Fluminense sendo talvez o maior rival? Acho que não só eu vejo, como todo mundo que olha para a tabela e vê as apresentações dos times, né, consegue visualizar muito bem isso. Sem dúvida, o título ficou... A gente pode citar hoje realmente os 3. A gente imaginava que o São Paulo, se subisse, podia dar uma melhorada ainda mais na disputa, o São Paulo, né? Perdeu pontos que não precisava ter perdido. Ficaria mais acirrado exatamente, mas provavelmente vai ficar entre os 3 mesmo, Fluminense, Atlético e Grêmio, com o Atlético, lembrando, tem um jogo a menos, né? Vai jogar a partida contra o Flamengo, que, por outro lado, também está na disputa contra a Degola. Por isso que eu acho que o jogo de ontem teve apesar de não ter sido um grande futebol no primeiro tempo, mas teve uma importância muito grande para o Atlético, que o time voltou para essa briga. Voltou a mostrar que está brigando pelo título com o Fluminense. Um empate ou uma derrota ontem, assim, o time entraria não diria numa crise, mas seria um momento ruim.
Agora, com a vitória, a torcida voltou a acreditar, a torcida estava muito impaciente ontem, voltou a acreditar e o Atlético volta a brigar aí com o Fluminense pela liderança. Tem uma pergunta aqui, Murilo, do Carlos Pito da Costa, aqui de Contagem, ele perguntando o seguinte: gostaria de saber da bancada, qual time tem o elenco mais qualificado, o Atlético ou o Fluminense? Eu até vou aumentar a pergunta do Costa aqui, colocando o Grêmio na parada, Murilo. Olha, eu acho que os três times se equivalem. Assim, acho que são jogadores com características diferentes, mas são três times que têm bons elencos. O Fluminense, eu estava até comentando antes aqui do programa, eu acho que é um time muito eficiente, mas não tem feito grandes partidas. Você tem visto os jogos do Fluminense, é um time eficiente, está dependendo muito do Wellington Nem, que está jogando muito, mas não é um time que está dando show, assim. O Atlético, eu acho que tem feito apresentações mais convincentes, mas vive momentos de instabilidade das partidas. E o Grêmio está mostrando força também. Acho que se equivalem os três times. A minha opinião é que o Fluminense tem o time mais efetivo no futebol mesmo. O Atlético joga o futebol mais bonito. E em casa o Grêmio é muito avassalador, né? Você vê a torcida do Grêmio que bateu o recorde de público contra o Atlético Goianiense, o maior público do campeonato. Conseguiu muita força lá no Olímpico. Lembrando que é a última vez que o Olímpico será usado este ano, né? Já que no final do ano será inaugurada a Arena Grêmio lá em Porto Alegre e o Estádio Olímpico vai virar um condomínio, né? Tem uma pergunta aqui, Thiago, do Maxwell, falando de seleção brasileira. Lembrando que a seleção joga hoje às 22 horas contra a China. Bernardo e Ronaldinho já podem sonhar com vaga na seleção do Mano? É complicado falar isso porque o Mano vira e mexe, faz umas convocações que o torcedor geralmente não agrada tanto ao torcedor, né? Mas o Bernard já há muito tempo já está mostrando um futebol de grande qualidade. Até concordo que nos últimos jogos ele não rendeu tanto o que geralmente ele pode render. Mas ontem, por exemplo, no segundo tempo ele teve uma atuação bastante destacada, principalmente por causa dos gols, né? No primeiro tempo, assim como todo time, não. Mas essa convocação aí que você disse para o Superclássico das Américas, né? Que vai ter os 2 jogos contra a Argentina, como ele vai pegar jogadores só daqui do Brasil, a chance dele tirar o Bernard, o Ronaldinho, colocar aí também o Hever e o Vitor, ela é grande. Assim como ele deve tirar muitos jogadores do Fluminense também. Como, por exemplo, ele pode chamar o Thiago Neves, o Wellington Nem e quem sabe o Fred também. Porque se o Fred não for convocado para essa seleção, ele vai ser para qual? É o artilheiro do brasileiro, não né? Tem condição, ele é o melhor atacante do Brasil hoje, assim, longe, né? A gente até conversa aqui, ele é unânime, né? O Fred é o cara que só o Luiz Fabiano que pode rivalizar, né? Ele. Mas é o atacante que todo mundo gostaria de ter em seu time. Eu não sei se você concorda com isso, Murilo. Eu concordo. Agora, pensando na torcida do Atlético aqui, eu acho que a torcida torce para o Mano continuar não convocando o Bernard e o Ronaldinho. Porque os dois vivem uma fase muito boa e o Ronaldinho é a alma da equipe do Atlético hoje. Assim como a torcida do Fluminense não quer que ninguém seja convocado, né? Assim como a do Grêmio também. Como é que não vai convocar hoje o Zé Roberto e o Elano, que são a alma daquele time, né? Eu vou fazer uma comparação aqui dos jogos que já começam a se desenvolver já na 24ª rodada agora. Na quarta-feira temos bons jogos, né? Mas vamos focar agora primeiro falando de Fluminense, Atlético e Grêmio. O Fluminense tem um jogo em São Paulo contra a Portuguesa. O que você acha desse jogo? Eu acho que é um jogo, aparentemente, é um jogo tranquilo, mas acho que não é na verdade. Acho que a Portuguesa cresceu nas últimas rodadas, é um jogo no Canindé. Assim, eu acho que é um jogo complicado para o Fluminense. Claro que o Fluminense tem muito mais time, mas eu acho que é um jogo complicado. Não é um jogo tão fácil quanto aparenta. A gente daqui a pouco vai falar do Cruzeiro. Se o Cruzeiro conseguiu ganhar da Portuguesa lá, né? Talvez a gente já coloque. Mas acho que são momentos diferentes do campeonato. Assim, mas eu acho o Fluminense favorito. Não, é favorito. Né? Isso aí é outro assunto unânime, né? Agora o Grêmio vai pegar o Náutico no Olímpico. E aí, Murilo? Eu acho que são 3 pontos pro Grêmio. 3 pontos, né? Eu acho 3 pontos pro Grêmio. Mas não sei que aconteça uma futebol tragédia. a gente já conversa aqui. Não, mas esse dá para apostar em 90% aí, 3 pontos. O Grêmio teve dificuldade contra o Atlético Goianiense, mas ganhou. Ganhou. Né? Ganha mesmo. Agora, o jogo mais difícil, com certeza, é do Atlético, né, Thiago? O Atlético pega o São Paulo. Pega o São Paulo. Se você comparar a Portuguesa, Náutico e São Paulo, não tem nem comparação, né? Não tem nem como conversar. Ainda mais se o menino Lucas jogar, né? Que é realmente um dos melhores meias atacantes, pode jogar nas duas do Brasil.
Claro, o Atlético pode ter a volta do Hever também, né? Só que eu acho que o Lucas pesa mais, porque a zaga do Atlético, com Leonardo Silva e Rafael Marques, eu acho que ela não deixa regular, nada né? a desejar. Né? Mas o Atlético fez bons jogos aqui no Independência contra times vamos dizer, de maior expressão. O time acho que se compromete mais, joga com mais seriedade, eu não sei. E talvez porque os times de maior expressão venham mais para cima, dão mais espaço para o Atlético jogar também. Agora é o jogo mais difícil, sem dúvida, dos três que estão na frente, é Atlético e São Paulo. E eu não sei se você concorda comigo, Murilo, mas a melhor apresentação do Atlético nessa temporada foi diante do Santos, né? Que era para ser 4-0. Acho que contra o Vasco também fez um jogo muito bom. Ficou 1-0 só, mas perdeu muita chance. O volume do jogo contra o Vasco realmente foi muito interessante ali. Na 25ª rodada de sábado e domingo, o nosso Fluminense pega o Atlético Goianiense em casa. Já o time do Grêmio encara o Flamengo no Engenhão. E o Galo pega o Náutico fora. Situações diferentes aqui, né? A gente vê o Fluminense muito favorito contra o Atlético Goianiense. O Náutico contra o Atlético. O Náutico só consegue jogar dentro dos aflitos. O Grêmio joga com quem? O Grêmio enfrenta o Flamengo no Engenhão. São 3 jogos também, vamos dizer... Os líderes são novamente favoritos, e o Fluminense, eu acho que tem a maior barbada da rodada aí. Faca e o queijo na mão, né? Não tem nem como contestar isso, né? Eu vou pedir ali pro Emerson já soltar os gols do Atlético e também a entrevista que o Bernard concedeu após a partida, pra gente falar mais. Tá aí o primeiro gol, uma cobrança de escanteio, logo no início do segundo tempo, né? O momento certo, né? Assim. Leonardo Silva, se tivesse o momento certo para fazer o gol, né? Esse Ronaldinho é mortal mesmo na bola parada. Ali o Leonardo Silva cabeceou. E a zaga do Atlético muito forte nessa bola aérea, né? Tanto o Hever quanto o Leonardo Silva. Tá aí uma ótima jogada do Leonardo. O Leonardo que deu esse lançamento, justificou, né? A entrada dele com esse passe. Colocou a bola para frente e chutou na saída do goleiro Bruno, que é um bom goleiro, né? Aí uma assistência do Vitor. Eu não lembro se teve o goleiro fazer assistência. Mas mais que assistência foi essa falha terrível aí do zagueiro do Palmeiras. Eu acho que o jogo estava perdido aí, mas... eles pararam, aí foi fácil, né? Aí tá o... Para o Bernard, que perde muito gol, parece estar... Então eu fiquei feliz, foi de surpresa sim. Mas a maior surpresa para mim foi no aniversário ontem, eu pude fazer a minha alegria, a alegria dos torcedores, e o Atlético em volta aí a buscar a liderança. Tá aí o Atlético segundo colocado, lembrando que o Atlético é líder de aproveitamento do Campeonato Brasileiro, tá? Ele não tem a pontuação que hoje o Fluminense tem 50 pontos, mas ele é líder em aproveitamento. Eu acho que a torcida não tem que se fiar nessas coisas, não, nem num jogo a menos. Acho que tem que, porque o jogo a menos pode perder e acabou. Acho que tem que ver a tabela agora e o time tem que projetar em cima disso. É porque o Atlético era líder sem esse jogo. Exatamente, é isso. E tem um problema mais sério que eu acho nessa situação, é que todo mundo vão fazer 8 jogos, se não me engano, em setembro, né? O Atlético e o Flamengo. Não, todo mundo 7 e o Atlético 8. Isso. O Atlético vai fazer 8, assim como o Flamengo e o resto farão 7. O Atlético, em todos os casos, tem uma vantagem, claro que não vai ser em setembro e outubro, porque ele enfrenta Grêmio e Fluminense. Isso, eu acho que essa talvez seja a grande vantagem. Os dois confrontos diretos com os times que ele está brigando vão ser jogados em casa. E fora de casa, o Atlético roubou pontos os dois. Conseguiu 3 contra o Grêmio e impediu que o Fluminense vencesse o jogo. Essa é a grande vantagem do Atlético, né? Mas se nesse momento a tabela está favorável para o Fluminense, favorável assim, está pegando adversários teoricamente mais fracos, acho que depois desse período ela começa a virar um pouco para o Atlético e também para o Grêmio, talvez. Eu e o Thiago, a gente estava brincando aqui em off na redação, a gente estava falando, né? O Fluminense tem totais condições de fazer 12 pontos nos próximos 4 jogos. E isso é preocupante para a torcida do Atlético, né? Exatamente. Que tem jogos um pouco mais complicados. Mas é isso também, né? Se o Atlético consegue sair bem nessa etapa, teoricamente depois já vem para jogos mais fáceis. O Francisco Diamantino comentando sobre a nossa análise da seleção brasileira em relação às convocações, ele fala que a CBF nos fará um grande serviço não convocando nossos craques para a seleção brasileira. Não a seleção brasileira, 1000 vezes não. Forte a palavra do Francisco, né, Thiago? Pode é a palavra do torcedor, eu acho que o torcedor está certo mesmo. Esse tá um super tiratema Brasil-Argentina, mas no meio do Campeonato Brasileiro, você disputando um título, você vai... E no meio do Campeonato Argentino também, né? Eu acho quebrando assim, lá, né? Realmente a torcida tem que ser contra E mesmo. não dá nem pra gente falar, então não tira jogadores dos 3 primeiros colocados. E o São Paulo? Vai tirar todos os jogadores do São Paulo? Azar do São Paulo. E tira todos os jogadores do Botafogo? Estão disputando vaga na Libertadores, né? Não dá, né? Azar. Agora também, marcar esses amistosos. Vai pegar time, jogadores, com todo respeito, a Ponte Preta,
do Figueirense? Não pode também. Não pode. Não, isso é complicado, né? Não marcar É seus um problema jogos, de então. calendário. E o nosso calendário, ele é tão errado que eu tava fazendo um levantamento hoje, o Neymar jogou 7 jogos dos 23 que o Santos disputou no Campeonato Brasileiro. O Santos não está brigando por nada, mas talvez seja o time mais prejudicado. Com certeza. E aí você vai fazer uma análise dessa rodada, dessas rodadas em que o Neymar jogou, o aproveitamento dele beira o do Atlético. Isso é claro que 23 rodadas são 3 vezes mais, né? Mas faz sentido tirar o melhor Neymar jogador, você paga o salário do cara durante o ano inteiro para ele jogar 7 de 23. E querendo ou não, é o cara que carrega o Santos nas costas. Acabou interferindo no campeonato. O Atlético deu sorte de pegar o Santos sem Neymar, como o Fluminense também deu. Enfim, outros adversários agora não vão ter a mesma sorte. Isso realmente é muito complicado. Vamos falar de Cruzeiro. O Cruzeiro ontem jogou muito mal para variar lá em Recife. Perdeu de virada para o time do Leão da Ilha, né? 2-1. E se deu mal, né? Numa rodada que ele tinha tudo para se dar bem, né, Thiago? E começou ganhando de 1-0, né? Com o gol do Alisson. Só que aí já volta aquele mesmo discurso. A tal da instabilidade, a irregularidade, a falta de padrão tático, jogadores que não rendem, é tudo um conjunto que leva o Cruzeiro a isso. A reformulação dentro de um próprio campeonato, montar um time para o ano que vem, que já com um contrato de jogadores mais experientes, estendidos, né? Estou querendo aqui julgar a qualidade de nenhum deles, o que eles já fizeram, mas é uma coisa que hoje já não está dando mais certo. Agora eu não sei, eu não vi a partida toda, vi só os lances. E eu vi que parece que o Cruzeiro tem dificuldade também de matar os jogos. Exatamente. Né? Teve um lance, acho que do próprio Alisson, que ele perde um gol cara a cara com o goleiro, exatamente. que poderia ter sido Ali era sorte, 2-0, o Cruzeiro fatalmente teria minado as condições do esporte durante a partida. Contra o Botafogo foi parecido. Agora, o que eu acho fascinante é um técnico como o Celso Roth, que prioriza a defesa e o time dá tanto espaço. Eu nunca vi um time que dá tanto espaço jogando na defesa. Contra o Botafogo, no meio de semana, foi assim. O Botafogo não é um grande time, assim. O Sidorf virou um cracaço, que ele não é mais, ele é um ótimo jogador, porque o Cruzeiro dá muito espaço. Mas ele perto do Leandro Guerreiro, né? E ontem, no primeiro gol que o Cruzeiro toma também, é um espaço gigantesco, porque dá entre o meio-campo e a defesa. Eu não entendo um técnico que se propõe a defender, tem forma até de retranqueiro, e é mesmo, montar um time com tanto espaço. Mas eu não sei a respeito, a gente infelizmente não tem os gols para mostrar do Cruzeiro, mas eu não sei quanto a vocês dois que viram os gols pelo menos, né? O segundo gol, o Cruzeiro deixou um espaço entre os zagueiros ali. O primeiro que o cara consegue cabecear também. Mas ali talvez eu achei que foi mais mérito do Richelli e do lateral que lançou a bola, que viu a interceptação. Eu concordo, mas olha só, o cara cabeceou, foi muito feliz. Agora, dava tempo dele ter matado a bola e tocado. Ele foi muito feliz com aquela cabeçada, mas acho que ele fez ter errado. Se ele dava tempo dele ter matado e tocado a bola. E a outra situação é a falta de confiança de alguns jogadores, né? O Everton, em 2 situações, teve a oportunidade de fazer gol também e tentou o passe. Num deles, um gol bem anulado pelo juiz, do Wellington Paulista, né? Ali ele e o goleiro Saulo de frente pro gol. O que ele faz? Toca pro Wellington Paulista. Esse lance não dá para entender, né? Não dá. O gol, assim, feito, ele não pensa, toca com o jogador em situação de impedimento e perde um gol incrível. E aquele negócio, não pode dizer, o cara não é atacante. O jogador de futebol tá naquela situação, ele tem que matar. Não, ele é profissional. Ele é profissional. Por que o lateral faz? Ele é profissional. Sem querer sacrificar o jogador, mas contra o Botafogo também ele perdeu um gol incrível, ele avançou, chegou. Tava 1-0. Ali era a mesmíssima situação, né? Eu não sei, eu não cubro dia a dia de clube, mas eu não sei, isso pra mim é falta de treino, não sei, assim, chutar. Ou confiança também, como né? chutam mal. No caso do Everton, especificamente, eu acho que é confiança mesmo, porque depois que ele teve aquele problema com a torcida do Cruzeiro, ele voltou até a jogar razoavelmente bem e tal, mas depois que ele perdeu esse gol contra o Botafogo, você via nitidamente que ele não tentava fazer a jogada mais efetiva na ocasião, com medo de errar, com medo da torcida cutucar, com medo da torcida trabalhar com ele. Então o Cruzeiro hoje está vivendo um momento de instabilidade, perdeu dois jogos que não era para ter perdido. Podia hoje estar no G4 com tranquilidade se fizesse a obrigação, que era ganhar do Botafogo em casa e ganhar do Sport dele no Acho que a grande pergunta da torcida do Cruzeiro hoje, que não entende muito bem esse time sem identidade, é inclusive pelo que o Cruzeiro está brigando nesse momento. Não sabe se está brigando pela Libertadores, se está
só Sul-Americana, porque assim, o time não tem regularidade nenhuma. E a tensão do Cruzeiro aumenta a cada rodada porque a gente vê o São Paulo numa situação crescente ali, né? O São Paulo, obviamente, empatou ontem com o Santos, mas é um clássico, pode acontecer qualquer coisa, né? Apesar de que eu acho que seria uma surpresa o Botafogo chegar também para uma Libertadores, mas é um time também que está crescendo. Tá. Né? Outro time. Então o Cruzeiro está vendo esses times todos que estavam à frente e um pouco abaixo crescendo, ultrapassando aí, que foi o caso do Internacional, do São Paulo e do Botafogo, e o Cruzeiro fica na mesmice, igual o Murilo falou. É engraçado. O Cruzeiro ganha 2 seguidas, está brigando de novo pela Libertadores. Aí perde as 2 próximas e já afastou de vez. Eu não sei, Thiago, você que cobre o dia a dia do Cruzeiro, quantas escalações diferentes o time já teve? Assim, quem são os titulares do Cruzeiro? O jogador vai mal numa partida, ele é sacado essa partida e não volta mais. É mais fácil a gente levantar assim, quantas vezes repetir a escalação. Não sei, o próprio técnico acho que não confia nos atletas. Você está falando do Lucas Silva. Fez um jogo ótimo, depois fez um mais ou menos e já é sacado. E já tirou ele. Sabe, exatamente. Nem vai voltar mais. Como é que é isso? Assim, qual é o time titular? Quem são os jogadores? São vários times ao longo do campeonato. Titular hoje? Só o Fábio. Pois é. Só o Fábio e o Montilho. E o Montilho. A gente pode considerar o Bosch também, mas é engraçado, 23 jogos, o Cruzeiro não repetiu de uma rodada para outra nenhuma vez a escalação. Nenhuma vez. Antes, até se colocava que era contusão, suspensão, e conhecendo o time e tudo mais. Mas já teve um momento em que podia fazer isso, repetição de time, e do nada ele sacou um cara por opção. É de ordem técnica mesmo. O Celso Roth, até quando a gente já trabalhava fazendo matérias de Grêmio Internacional aqui no Portal Super FC, a gente via essas situações interessantes, né? O Roth, ele pega um cara hoje, o cabeça de área titular dele. No próximo jogo, ele não está nem relacionado para o banco. Ele tem esse padrão de circuito para... Todo mundo é titular, tal, mas assim, isso não funciona na prática, né? O jogador tem que ter uma identidade com quem que joga, para saber como joga o eu acho que é aquele negócio, eu acho que funciona esse negócio, não tem jogador que é titular. Eu acho que esse negócio funciona, por exemplo, mais no Atlético do que no Cruzeiro, no seguinte sentido. O Atlético tem jogadores reservas que poderiam ser titulares. Exatamente. Mas o time tem uma base, né? Tem uma estrutura. Não, exatamente, tem a base. A gente sabe que o Guilherme não é titular, mas pode vir a ser. No Cruzeiro você não tem isso. Você tem jogador que é titular, mas que nem reserva mereceria ser. Exatamente. O Cruzeiro, na verdade, o Cruzeiro é um time fraco, né? A gente já vinha ditando aqui, a gente estava brincando até antes de começar o programa, falando que como o Cruzeiro com esse time é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro e com situação real de Libertadores. É isso que é mais inacreditável. Eu não sei se é porque o Vasco ainda não consegue, né? A gente viu o Vasco dependendo de 4-0 pro Bahia em casa. O Internacional é um time que não tem vida, é um time que não consegue dar 2 chutes a gol na mesma partida. E o São Paulo é esse time instável também. Então tá todo mundo no mesmo barco, né? E é engraçado... Acho que essa é a sorte do Cruzeiro nesse momento, que os outros times que ele está disputando esse miolo ali pelo G4 estão todos... O Vasco está em queda livre, né? O Vasco provavelmente não conseguirá essa vaga, né? Por incompetência própria mesmo, né? Eu vou fazer aqui o que a gente fez com o Atlético, analisando os rivais diretos pela briga. A gente coloca aqui o Cruzeiro como um postulante à vaga na Libertadores, lembrando que ele está a 5 pontos do Vasco da Gama, que é o 4º colocado, né? Aquele time que vai disputar a pré-Libertadores. Cruzeiro pega o Figueirense, que é o antepenúltimo colocado, lá no Orlando Scarpelli. O que vocês acham? É um adversário chato o Figueirense, né? Não é um grande adversário, senão não estava na 19ª colocação. Mas é um adversário chato. O Fluminense outro dia perdeu um jogo incrível lá, assim, uma vitória, deixou de ganhar, estava 2-0, deixou empatar. E eu acho que aquele atacante deles, como é que é o nome do atacante? Aquele menino que está fazendo gol até. Ele é muito bom. Mas é um jogo que dá para o Cruzeiro ganhar. Aloysio lá também. Aloysio é o nome do atacante. É um bom jogador mesmo. Posso estar até incorreto, você falou que ele é o antepenúltimo, acho que ele é o penúltimo. Antepenúltimo é o Palmeiras. Isso. Vamos lá então, o São Paulo, como a gente já falou aqui, pega o Galo, aqui no Independência, o Internacional pega o Botafogo. Esse jogo sim, um jogo interessante de assistir, porque são rivais diretos na luta pela vaga na Libertadores, o jogo será no Engenhão. Se for para apostar, eu apostaria Botafogo. Está numa ascendente aí, está jogando bem. Mas, como o próprio torcedor do Botafogo fala, né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Mas eu acho que o time está bem. Mas o Andrezinho, o Sidorf, o Elkson, o time está fator bem. campo, o Inter... O time fez uma ótima partida contra o Atlético, aquele 3-2. O Botafogo jogou muito bem. Contra o Cruzeiro nem se fala. O time é bom. O time do Botafogo é muito bom. Aí, na rodada de fim de semana, temos
O São Paulo encarando a Portuguesa em casa, né? O jogo é no Morumbi. Favorito, né? É favorito, mas a Lusa costuma aprontar para o time de São Paulo porque eles acreditam que é um clássico. Eles conseguem tirar ponto, né? E né? E não deixa de ser um clássico. O Cruzeiro joga lá em Varginha, vai ser o primeiro jogo de punição do Cruzeiro. Contra o Vasco. Contra o Vasco da Gama. Vai ser um jogo hoje, eu não arrisco um prognóstico para esse jogo. Jogo não. duro de ver, né? Mas é um jogo interessante. Isso aí, pode acontecer de tudo aí. Pode acontecer qualquer coisa. E o Internacional pega o Sport em casa. Em casa não, né? Naquele entulhado de estádio que é hoje o Beira-Rio, né? Ontem o Fernandão deu uma declaração falando que ele acha que devia tirar os jogos do Inter do Beira-Rio, porque ele acha que não está cumprindo a função de ser um caldeirão. Não tá, não. Eu não sei se isso vai acontecer e onde seria esse outro jogo, não sei. O Inter tem opções, né? Tem Erechim, tem Caxias, tem Canoas e tem Bento Gonçalves. Agora, por que até agora o Internacional não fez isso, eu não sei. Mas é favorito, só para dar um palpite aí. É favoritaço, né? O Cruzeiro vai pegar o Vasco, então com certeza é o jogo mais difícil desses que postular. A gente está esquecendo do Botafogo, né? O Botafogo pega a Ponte Preta no Moisés Zucarelli. Jogo domingo. Difícil, Ponte Preta lá é jogo truncado, né? Jogo de contato mesmo. São os jogos mais difíceis do Botafogo. Desses times, né? eu tô achando que o Botafogo é o que tá melhor dessa. Pode ser só um momento, mas como a gente tá analisando o momento, eu acho que o Botafogo desses times aí que estão no meio aí é o melhor. A gente analisa o momento, mas a gente fazendo prognóstico para a 24ª e 25ª rodada, com certeza são os jogos, é a sequência mais difícil desses 4 clubes. Mas também é contra concorrente direto, ou seja, se ganha, já também vai abrindo, E né? vai, e tira, né? E assim como o Cruzeiro também tem uma ótima oportunidade contra o Vasco, né? Exatamente. É por isso que o Cruzeiro deveria ter feito a parte dele, porque hoje estaria lá no topo e teria uma sequência favorável. Mas como o time do Cruzeiro, como todo mundo aqui já falou, não tem padrão tático, não tem ataque, não tem meio campo. Ontem o Montijo, eu não lembro do Montijo, eu não conseguiria dar nota pro Montijo ontem, porque ele não pegou na bola, ele foi nulo. Você, Thiago, que gosta de trabalhar com o Montijo todos os dias lá no Toque da Raposa 2. Deu a impressão que foi um dos piores jogos que eu vi do Montilho, né? Deu a impressão até que ele estaria em campo no sacrifício, viu que ele não estaria totalmente recuperado. E isso aí eu coloco culpa principalmente no próprio jogador. Porque se ele diz que está bem, o pessoal está vendo que ele está treinando, e ele diz que não sente nada, se é isso, não estou dizendo que seja. Não foi só uma noite ruim, não? Pode ser também uma noite ruim. Pode ter sido uma noite ruim. Não, eu digo assim, a impressão, porque ele não joga aquilo, né? Claro, mas igual vocês falaram, o esquema tático, o que proporcionou para o Montilho jogar aquilo também é uma coisa a pensar. É complicado a gente falar... Porque ele fica sobrecarregado todo jogo. Todo jogo. Ele é o único cara que arma o Cruzeiro. Se o Ceará está em campo, o Cruzeiro tem uma bola parada. Fica nisso. O Montilho continua carregando o time nas costas. Quando o Ceará está em jogo, o Cruzeiro só tem essa jogada, né? O Wellington Paulista mesmo disse no final do jogo, até uma situação divergente. O Celso Roth diz que tem jogadores que não estão aproveitando a chance. E o Wellington Paulista diz que o Cruzeiro precisa encontrar a forma tática de jogar, porque não tem ela. Ele criticou porque o Alisson fica muito marcando o lateral, o Montilho fica sobrecarregado, ele fica sozinho na frente e ele só dá um chutão. Aí chega o Tinga desengonçado que tenta levar a bola até o meio. Em outras palavras, o treinador diz que os jogadores não estão rendendo o que podem. E o jogador diz que o time não tem padrão tático. E isso é coisa que o treinador tem que fazer. Mas os dois têm razão. Pois é. Aí que tá, né? Os dois têm razão. Mas eu ainda acho que o Celso Roth está tirando leite de pedra, porque o time do Cruzeiro é fraco. Você vê uma defesa com Rafael Donato e Matheus, você fica horrorizado, né? Tanto os dois batem cabeça. Mas isso também é culpa dele. Porque o Thiago Carvalho vinha razoavelmente bem, melhor do que os dois, inclusive, foi suspenso, não pôde jogar uma partida e ele não voltou com ele. Não voltou. Eu não sei se ele está tirando leite de pedra, não. Acho que o time tem qualidade, assim, não está conseguindo jogar, mas tem alguns jogadores bons. Eu não sei, eu não gosto do Celso Roth. Acho que ele é talvez um técnico de outro esporte que não o futebol. Porque a grande partida que ele achou que ele jogou bem foi a partida que ele bateu e marcou muito, que foi o jogo contra o Atlético. Que ele criou um clima tenso em cima do jogo. Para ele foi o grande jogo que ele fez no Cruzeiro. Então, eu não entendo. E o que é mais interessante a gente analisar também é esse contexto do meio-campo do Cruzeiro, né? Que entrou ontem com Tinga, Charles e Sandro Silva, né? Na contenção ali. E o menino Lucas Silva só entrou no segundo tempo e ainda entrou cambaleando, né? E é interessante a gente analisar isso porque a torcida do Cruzeiro cobra muito a entrada desse menino no time. Mas eu, particularmente, ainda acho que é cedo de colocar o menino para jogar desse jeito. Eu faria igual o Celso está fazendo mesmo, colocando ele aos poucos e tal, trabalhando, para aí sim, ano que vem,
botar ele para jogar no Campeonato Mineiro. Não sei se você concorda, Murilo. Leandro, eu não sei. Realmente, talvez ele tenha essa preocupação, como o time também está muito instável, de queimar o menino. Assim, mas eu não sei. Se ele tem futebol, se está agradando, eu não vejo por que não usar. Porque também não tem nenhuma grande peça ali que possa sair. Assim. Então, se ele está sendo uma solução para o time, tem que ser usado. Eu acho ele o melhor volante do Cruzeiro hoje. Então, tecnicamente, mas só abrir mão disso, não tem, né? Mesmo porque o time está ali querendo algo mais. Eu até concordo. Se o Carlos Alberto Silva tivesse abrido mão do Ronaldinho em 94? Pois é, 93, aliás. É novo, tem que tomar esse cuidado para não queimar, mas que a própria torcida tem essa consciência, né? Que ele é novo. Porque ele foi bem nas 4 jogos seguidos que ele foi titular. O clássico que ele fez, tirando o drible que ele tomou do Ronaldinho, porque dá a impressão que ele saiu do time por causa disso. Ele fez um bom clássico. Jogou bem. Ele carregou o time, junto com o Montilho, levando o time à frente. Aquilo foi inexperiência, né? Ele podia ter matado a jogada do Ronaldinho e ter sido expulso, que ninguém ia achar ruim. Exatamente. Mas eu digo no seguinte sentido, eu concordo plenamente com o Murilo aqui. A gente vê, o ano passado, o meio de campo do Atlético com o Felipe Souto, a gente via que o menino jogava bola. Hoje não está no time hoje, mas comentando o que foi no Brasileiro do ano passado, ele teve para mim foi o melhor jogador do Atlético no Campeonato Brasileiro. Sim. O próprio Bernard também, que chegou a entrar em alguns jogos, também, enfim. Sim, né? Mas o jogador técnico que sabe marcar, não sabe marcar como o Pierre e o Leandro Donizete, mas sabe marcar. O Lucas Silva mais ou menos a mesma história. Ou alguém vai me dizer, por exemplo, apesar de eu gostar do futebol do Charles, não o que ele está apresentando hoje, mas alguém vai estar me falando que o Charles hoje marca melhor que o Lucas Silva? Não, o Charles marca nada. Ele faz muita falta. Ele faz falta, né? Ele entra pra fazer falta. Mas Sandro Silva, por exemplo, o estilo do Celso Roth, que é matar e jogar. Os volantes ficam armando o time, não vai dar certo, né? Tem uma pergunta aqui do Vinícius, perguntando se o Cruzeiro vive um momento de tensão no Campeonato Brasileiro, mas acredito que não é candidato ao rebaixamento. É isso mesmo? Vocês acreditam que pelo menos contra o Figueirense é favorito? O que você acha, Murilo? Não, acho que é favorito, igual ele está falando. Acho que é um jogo difícil, até pelo que o Cruzeiro está jogando. Vai ser um jogo difícil. O Cruzeiro consegue complicar os jogos. Exato. O Figueirense precisa sair, está querendo ganhar, tem que estar tentando escapar e dar degola, mas o Cruzeiro é favorito, sem dúvida nenhuma. E não, acho que rebaixamento está descartado para a equipe. Se ganhar umas 3 já não tem. Não, acho que isso vai ganhar jogos em casa, enfim, acho que não está pensando nisso. O Cruzeiro tem contra o Vasco da Gama, aí eu já não sei o que vocês acham em relação ao estádio, né? Se Varginha é um lugar ideal ou se não é um lugar ideal para jogar justamente contra o Vasco, né? Porque eu não sei, eu acho que talvez Ipatinga não seria melhor, não. Pois eu não consigo entender essa preocupação de não maior jogar concentração dos torcedores do Cruzeiro. A gente não entende porque, segundo a direção do Cruzeiro por meio da assessoria, informou que os jogadores escolheram Varginha. Então, se os jogadores escolheram Varginha... Tem que ser lá, né? Então, tem que ser lá, porque a diretoria já não pode colocar a responsabilidade em cima dela. Mas é interessante isso, mas por que os jogadores estão palpitando? Talvez o campo. Talvez o campo. Mas eu acho que eles são os maiores interessados, né? Se eles alegam por vários. Estão vindo de vitórias lá. Porque não tem pressão, né, Murilo? Mas talvez o time está jogando melhor sem pressão. A gente sabe que a torcida do Cruzeiro é muito exigente, mas a gente sabe, por exemplo, que Ipatinga é um pouco parecida, a torcida já está acostumada a ver o Cruzeiro sempre, é um pouco parecida com a torcida de Belo Horizonte. E a torcida do sul de Minas, que quase nunca vê o Cruzeiro, vai lá fazer festa, fazer... Talvez tenham realmente optando por isso. Pode ser uma boa, talvez. O time fica menos nervoso, não sei. Realmente... A gente estava falando, você estava falando de faltas, Murilo. O Cruzeiro tem 535 faltas no Campeonato Brasileiro. O segundo time que mais cometeu faltas foi o Figueirense, o próximo adversário, com 471. Ou seja, 100 faltas no jogo, né? Ou seja, esse negócio de fazer falta não tá bom, né? Que nenhum dos dois tá bem colocado na tabela. Aí, por curiosidade, a gente falando que o Atlético joga um futebol bonito, vistoso e etc., 462 em número de faltas, é o quarto maior competidor de faltas do campeonato. Eu acho que o Atlético tem um problema também que tem que melhorar. Quem cobre o dia a dia diz que isso é muito o espírito do Cuca, é a questão de falta e de reclamação. O time faz falta e para reclamar, reclama de tudo, entra num nervosismo que não precisa no jogo. Ontem mesmo contra o Palmeiras, num certo momento começou a discutir com o juiz, discutir com o jogador do Palmeiras. Eu não entendo isso, assim, reclama de lateral, sabe? Que foi lateral, tal, eles reclamam. No caso do Galo, eu acho que o nervosismo começou justamente no Clássico, depois daquela pilha que, como você bem disse, que o Celso Roth pôs no time do Cruzeiro, jogou contra a Ponte Preta num estado de nervo inacreditável. Não tem lógica isso. E ontem... Né? Contra o Cruzeiro é esperado, tem que ter pilha mesmo. Agora,
Ficar reclamando de tudo, com 5 minutos está reclamando que não deu Júnior cartão. César foi expulso contra o Corinthians. Pois é, uma coisa totalmente ridícula. Exato. E o Corinthians com um a menos, já tinha sido expulso o Emerson. Exatamente. Não mudou muita coisa, mas para que ser expulso? Prejudicou o time para o próximo jogo, por exemplo. Os juízes são muito ruins no modo geral no campeonato, eu acho, mas os times reclamam demais Exatamente. também. Simulam e reclamam demais. E xingar o juiz não toma um jogo de suspensão só não. Isso ele relatar, toma né? no mínimo 2. Não, ele deve ter relatado, se expulsou ele exatamente por isso. Às vezes não acontece. Na conta time mineiro. Vamos falar um pouco de Série B. O América tem um jogo complicado amanhã, né, meu amigo Thiago? Contra o São Caetano, né? Contra o São Caetano. Confronto direto se o América ainda pretende brigar por uma vaga na Série A. E o América é outro time instável, né? A gente fez uma comparação semana passada do campeonato que o América está fazendo e o campeonato que o Cruzeiro está fazendo, né? Que é um pouco até parecido. Mas aí o América vai lá... Ganha de 4-0, impressionante. Como se nada tivesse acontecido e mete 4 no Criciúma, que era o líder do campeonato, aliás, era o vice-líder do campeonato e continuou vice-líder, né? Como é que você vê isso, Murilo? É estranho, realmente. Você falou do América, não dá para entender. Fez um primeiro turno aí tão bom, assim, o time com tudo para ficar entre os 4 primeiros, de repente começou a cair. No momento, todo mundo já dava essa queda, vai lá e faz 4-0 no Criciúma, protagonizando um dos lances, para mim, mais fantásticos da história do futebol, foi aquele gol que o goleiro tomou. Como é que chama o goleiro? Michel. O qual? Michel, para quem não viu, ele fez a defesa, tanto que tem uma câmera que eles colocaram dentro do gol, né? Tá o Fábio Júnior lá do lado, lamentando, já andando, voltando pro seu setor defensivo. De repente, ele olha para trás, o goleiro conseguiu jogar a bola para dentro do gol. Na hora que ele puxou a bola do chão, parece que ela bateu, né? no joelho dele, escapuliu e é um bom goleiro. O interessante, isso é que é interessante, isso é que é bom no futebol. Um jogo que o Alessandro faz 3 gols, o gol mais... o que ficou marcado foi o gol do goleiro. Mas eu acho que isso tem muito... Só falando do América, acho que a fase do América também, acho que o América depende muito de alguns jogadores. O Alessandro, quando está bem, o América sempre ganha. É um jogador rápido, tem chute, finaliza bem. Se posiciona bem. O Rodriguinho até hoje faz muita falta no América. Também. E o São Caetano, adversário de amanhã, tá uma posição acima do América com 40 pontos. O jogo é aqui? O jogo é aqui. O jogo é aqui no América faz 2 seguidos. Aí... Talvez uma boa chance. Não está fazendo diferença jogar aqui pro América, não tá, nenhuma. Mas talvez seja uma boa chance. Engatar 2 vitórias seguidas em casa, entra de novo aí na briga. Entra com certeza. E hoje também temos seleção brasileira, né? O Brasil enfrenta a China, a forte China, lá no estádio Arruda, lá em Recife, às 10 horas da noite, numa segunda-feira. Um horário que a gente não está acostumado, né, Murilo? Eu vou me abster de comentar isso, porque é um absurdo tão grande, como nós estamos falando, no meio de um campeonato super difícil, jogar com a China, 10 horas da noite, só uma imposição comercial, não faz sentido. Vou deixar para o Thiago comentar aqui esse jogo. É algo que não acrescenta em nada, né? Nada. Que tem um compromisso contra a China numa segunda-feira vai valer muita coisa para uma seleção. Se bem que deve valer mesmo, porque é uma seleção que não tem rosto, não tem cara. Não, deve valer muito dinheiro, eu acho. Acho que tem muito dinheiro envolvido, mas só isso. Lembrando que realmente é data FIFA, então os clubes são obrigados a ceder os jogadores para a seleção. Está rolando eliminatórias sul-americanas e também, aliás, é com CONCACAF, europeia, está todo mundo jogando. Mas aí o que é mais interessante nessa hora, a gente está falando de calendário, é que todos os campeonatos em volta do mundo estão parados, de menos o nosso Campeonato Brasileiro. Exato, por causa de 2 amistosos fantásticos, 2 amistosos. África do Sul e China. Aí tirou o Lucas do São Paulo. A gente viu ontem um 0-0 entre Santos e São Paulo, com talvez os 2 melhores jogadores no Brasil na atualidade, Neymar e Lucas. Exatamente. Fora do jogo, pra mim isso é inadmissível. Como um campeonato é mal vendido, como é que um campeonato brasileiro que tem 2 cracassos de bola igual Neymar e Lucas fora porque estão servindo a seleção brasileira para amistosos contra a África do Sul, naquele jogo horroroso de sexta-feira à tarde no Morumbi, 1-0 gol de Hulk, e para hoje contra a fortíssima seleção chinesa. Não, sem brincadeira, se ganhar 10-0, nada, não acrescenta nada. Se ganhar de 1-0 também. Também, assim... Não, se ganhar de 1-0 vai ser ruim, exato. Cornetar, exatamente. A gente vai cornetar, porque a nossa nós vamos cornetar se for 10-0 também. Não, mas tem que cornetar mesmo, que o jogo não divide tem que cornetar, né? Você lembrou do Santos e São Paulo? Eu acho que tinha acontecido isso também com o Santos e Inter, se não me engano. Só que era a Olimpíada. E o campeonato não está parado por causa da Olimpíada. O que é o outro grande erro. Por quê? Agora eu quero ver o que a CBF vai fazer se o Lucas vir machucado para esse jogo.
Pois Se o Neymar vir machucado para esse exatamente, vai expor os jogadores, jogo, né? ainda há um risco desnecessário. Se o Hever entra e machuca, e aí? Mas a sorte do Galo é essa. Né? Mas acontece. O Hever deve jogar o segundo tempo, talvez, né? Mas é a hora que o Mano vai fazer aquela mexida que ninguém entende. Mas o torcedor fica revoltado, por exemplo, diz que o Leandro Damião vai dar lugar pro Hulk, né? Então, assim, o cara vai ficar no banco, o cara que faltou ontem pro Inter aí, ele no jogo contra o Fluminense, precisava dele, não tá jogando. Nossa, vocês estão loucos, então, o Damião é um cara que fez muita falta. Fez muita falta. Então, assim, né, qual que é a necessidade disso? Essas coisas... Não, eu acho que tem que existir esses amistosos mesmo, né? Ainda mais uma seleção que não tem cara, não tem rosto, não tem treinador e que não está disputando nada, né? Está disputando amistosos. Então, enquanto a Argentina está disputando uma eliminatória sul-americana que é muito difícil, o pau quebrando na Europa, a CONCACAF com os Estados Unidos, México e Canadá com bastante dificuldades para manter o rendimento lá. É claro que jogar amistosos não é a mesma coisa que jogar campeonatos, né? Campeonatos que realmente façam... eu acho que é importante o amistoso, mas desde que você tenha datas para o campeonato, escolha adversários que realmente vão propor alguma coisa para o campeonato. Com dificuldade. Até porque o Brasil só vai ser uma seleção para a Copa se acontecer isso, porque não disputa eliminatória. Vai esperar a Copa das Confederações por ano que vem. Vai faltar um ano para a Copa do Mundo. Agora, é o que vocês falaram, você não tem condição se não tiver data. Se não parar o campeonato... Mas aqui no Jornal Tempo nós temos data, viu? E por isso voltamos na sexta-feira para conversar mais sobre futebol. Gostaria de agradecer aqui a participação do Thiago Prata. Muito obrigado, Thiago, pelas suas informações aqui a respeito do futebol. Eu que agradeço, obrigado, e uma honra estar do lado aqui do nosso chefe Murilo, né? A primeira vez aí no programa. E como ele é muito querido, muito obrigado pela sua presença obrigado aqui, vocês, feliz pela estreia. Vamos voltar mais aí para falar de Atlético, Cruzeiro e falar mal também. Vamos falar mal. Da desorganização do futebol. Seleção brasileira então, a gente vai falar mesmo. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a participação de vocês e é isso. Até mais e muito obrigado.